Então, estamos juntos aqui e eu vou falar com você a oferta da Escola de Heróis, formação em constelações familiares para atendimento individual. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, e eu vou dividir aqui os meus slides com você para que a gente possa fazer uma apresentação e você sanar qualquer tipo de dúvida que você tiver. Escola de Heróis é a nossa formação em constelações familiares para atendimento individual. Esse é o certificado que você ganha. São 150 horas no total e esse certificado é reconhecido pela ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. O certificado ele é em coaching e constelações familiares para atendimento individual. Então, o que você vai aprender? Você vai aprender as constelações familiares com esses bonequinhos aqui. Você vai poder utilizar esses bonequinhos. Você pode atender online, você pode atender presencial. Então, você vai trabalhar as constelações familiares. E, além das constelações familiares, você pode trabalhar as ferramentas de coaching através de várias sessões. O que é que nós ensinamos nesse curso? Nós ensinamos como que você aplica um processo de 12 sessões com o seu cliente. É um processo terapêutico. Só um detalhe que é o nosso maior diferencial. Primeira coisa que a gente ensina é como você capta clientes. Como que você vai captar clientes? Se você não tiver clientes, não adianta as formações que você tem. Então, se você tem um monte de informação aí e você tem dúvida se você vai fazer o nosso curso, se você não vai fazer, eu te faço duas perguntas. Qual a quantidade de clientes que você tem hoje? Você está satisfeito? 2, qual o resultado financeiro que você tem hoje? Você está satisfeito? A nossa formação, além da abordagem técnica terapêutica, nós vamos passar para você as principais técnicas de captação de clientes. Então, é isso que você vai ter na nossa formação. Ela é 100% online. Você pode fazer a qualquer momento, de qualquer lugar, pode fazer no celular, no tablet, no computador, e também você pode fazer a qualquer tempo. Então, se em algum momento aí você se pergunta, eu vou ter tempo para fazer isso? É importante que você saiba que o nosso acesso ele é vitalício. Então, você pode, por exemplo, aproveitar essa oferta e, de repente, daqui a 6 meses ou um ano, quando você tiver um tempo um pouco mais livre, aí você começa a fazer o nosso curso. Mas se você também quiser começar agora, a partir do momento que você se inscreve, você vai ter o acesso aí com o login e uma senha que você pode começar a assistir o curso. Então, a Escola de Heróis é em 7 partes. Esse curso que eu estou te oferecendo, ele tem 7 partes. Eu vou explicar uma a uma. Primeira parte é o Curando Curadores. É muito interessante a gente entender que essa mesma constelação que a gente vai aplicar para os nossos clientes, em primeiro lugar, nós vamos aplicar essa constelação na gente. Como que a gente vai fazer isso? Através dos alunos do curso. Então, você vai fazer duplas com as pessoas do curso e você vai aplicar nas pessoas, as pessoas vão aplicar em você. Então, vocês vão trocar isso nessa parte aí, que é a parte do Curando Curadores. E qual é o meu objetivo quando eu falo sobre o Curando Curadores? É quebrar crença. Quebrar crença de dinheiro, quebrar crença sobre prosperidade financeira, quebrar crença sobre, eu não sou bom o suficiente, eu sou perfeccionista, Diogo, eu procrastino, eu não consigo entrar em ação. Para a gente sair da mentalidade de escassez e ir para a mentalidade de abundância, é necessário quebrar crenças. Então, essa parte 1 é exatamente para a gente quebrar essa série de crenças que a gente tem. E se você já fez algum curso de crenças, se você já trabalha isso durante muito tempo, eu faço só uma pergunta para você. Você realmente quebrou essas crenças? Se você quebrou as crenças, você está tendo a prosperidade financeira que você quer? Se você quebrou essas crenças, você está tendo o sucesso profissional que você deseja, então, provavelmente, você ainda não quebrou essas crenças. Então, essa parte aqui do curso vai fazer com que você possa quebrar essas crenças, sair dessa mentalidade de escassez e ir para um próximo nível, que é a mentalidade de abundância. Então, essa é a parte 1. Aqui eu vou fazer uma série de perguntas para você entender um pouco do sentido dessa parte 1.
Então, quais são os seus objetivos profissionais e pessoais hoje? O que você quer? Você quer ter mais clientes? Você quer, de repente, desenvolver um negócio como terapeuta? Você quer trabalhar com isso? Você quer ter sua agenda lotada? O que você quer aí? Quais são os seus objetivos pessoais, seus objetivos profissionais? Aí eu te pergunto, se você não fizer o que precisa ser feito, qual será o seu destino provável ou quase certo? Se você não fizer o que precisa ser feito. Aí eu te pergunto, você hoje está fazendo o que precisa ser feito? Você hoje está fazendo o que precisa ser feito? Se você não está fazendo, se você não está tendo resultado, provavelmente é porque você ainda não tem o conhecimento que você precisa para fazer e para ter resultado. Senão você já estaria tendo resultado. Então, nesse módulo, você vai começar a desenvolver essa mentalidade e exercer esse conhecimento. A gente precisa ser o conhecimento que a gente absorve. A gente precisa praticar o conhecimento que a gente absorve. Então, se você não fizer o que precisa ser feito, qual será o seu destino provável ou quase certo? E se você não fizer o que precisa ser feito, qual será o seu destino provável ou quase certo daqui a 1 ano? E daqui a 2 anos, se você não fizer? E daqui a 5 anos, se você não fizer o que precisa ser feito? Onde você vai estar? Imagine as piores consequências possíveis se você não tomar essa decisão de fazer o que precisa ser feito. E a escola de heróis vai te mostrar o que precisa ser feito. É um resultado de uma transformação individual minha, onde eu larguei uma carreira que eu não era feliz e hoje eu tenho uma empresa milionária formando terapeutas. E é o resultado de inúmeras pessoas que já se formaram na escola de heróis, terapeutas holísticos, psicólogos, coaches, muitas pessoas até que estavam desistindo da sua vida profissional e hoje tão felizes com clientes, impactando vidas, gerando transformação. Hoje, o que me inspira é essa transformação. Eu sei que a média é que quando eu formo um terapeuta, a média é que esse terapeuta consiga atingir um ciclo de 100 pessoas e assim ele impacta vidas na família dele, nos amigos dele, nos clientes dele, e é isso que eu quero estar junto com você. Eu não quero com você estar junto para poder ouvir as suas piores consequências. Não. Talvez se eu te encontrar na rua e eu te perguntar, você se inscreveu na escola de heróis? E você talvez fale para mim, não, eu não me inscrevi. Talvez você me conte as piores consequências. Mas eu quero te mostrar uma nova possibilidade. Eu não quero que você se sinta mal falando sobre essas consequências negativas. Por exemplo, como que você se sente se você imagina daqui a 5 anos você não fazendo nada, teu dinheiro indo embora, você procrastinando, e aí um monte de gente aí que tem menos formação do que você, e muitas vezes tem até menos competência e capacidade que você, tendo um retorno financeiro absurdo, impactando um monte de gente, e você ficando para trás. Como é que você se sente quando eu te faço essa pergunta? Eu não quero que você pense nisso. Eu quero te dar uma nova possibilidade. Vamos imaginar agora um futuro. Nós dois juntos, eu te pegando pela mão. Imagine eu te apoiando na sua jornada. Imagine você contando conosco da Escola de Heróis. É um grupo, é uma tribo. Nós somos uma tribo de terapeutas do novo milênio. Pessoas que têm a mesma finalidade, crescer profissionalmente, pessoalmente, através desse trabalho terapêutico. Imagine você num grupo de pessoas que te retroalimentam o tempo inteiro. Ah, eu estou desanimado. Querido, assista a aula 2 e para de falar em desânimo e aplica isso. Ah, mas é muito difícil para mim. A gente tem uma área de sucesso do aluno, onde tem uma pessoa à disposição para chegar para você e falar assim, olha aqui, eu estou aqui para te ouvir. E essa pessoa vai chegar para você e vai falar, o que está acontecendo? O que aconteceu que você desanimou? Espera aí, assiste a aula número 4. Assiste a aula número 4 para você trabalhar isso. E vamos embora. Ah, você não consegue fazer vídeo? Então trabalha com o colega de turma. Vamos quebrar essa crença. Vamos nos desenvolver. É uma tribo. Todo mundo pensando na mesma coisa, querendo o mesmo resultado.
que nós, terapeutas, queremos? Construir esse mundo, um mundo melhor. É isso que a gente quer. Então, essa tribo, ela se retroalimenta. Então, diante disso que eu estou falando aqui, vamos imaginar um novo cenário. Imagine nós juntos, imagine eu te apoiando nessa jornada. E se você realmente fizer o que precisa ser feito, como é que vai estar a tua vida daqui a um ano? Como é que vai estar a tua vida daqui a um ano? Imagine as melhores consequências. Imagine daqui a 2 anos, melhores consequências ainda. Você fazendo o que precisa ser feito. Agora imagina daqui a 5 anos. Como é que você se sente imaginando isso? Imagine você chegando no Natal ou no aniversário de alguém, uma data festiva, falando para a sua família, por que você trabalha? Ah, eu sou um terapeuta bem-sucedido, eu sou um treinador bem-sucedido, eu sou um coach bem-sucedido, eu sou um psicólogo bem-sucedido, eu sou um profissional de desenvolvimento humano bem-sucedido. Será que hoje você fala assim com a sua família? E como é você imaginar daqui a 5 anos, falar para sua família assim, olha, eu posso dar um conforto melhor para vocês. Se você tem filho, olha, eu posso pagar um colégio melhor para o meu filho. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer uma viagem. Você faz viagem? A última viagem que eu fiz com a minha esposa foram 3 meses de férias na Ásia. E eu não estou falando isso para contar vantagem, não. É que algum tempo atrás eu achava que não era possível. Porque a minha mentalidade era de escassez. Mas depois desse conhecimento, e é o conhecimento que eu vou passar para vocês aqui, a minha vida foi para um próximo nível. Mas você pode escolher não ir para o próximo nível. Você pode realmente se sentir com as piores consequências se você não fizer o que precisa ser feito. Você pode se sentir, você pode tomar essa decisão. A decisão é sua. As pessoas que escolhem estar na escola de heróis, elas sim tomam a decisão para o sucesso, para a prosperidade, para o foco. Agora, você pode tomar a sua decisão de não fazer parte dessa tribo. E aí eu pergunto para você, será que você sozinho está dando certo? Será que do jeito que está hoje está fácil? Ou está difícil? Será que ser acolhido por essa tribo, será que você não pode ir para um próximo nível? Quando você tem pessoas pensando da mesma forma, te impulsionando para o resultado que você quer? E principalmente, quando a gente coloca para você à tua disposição um conhecimento, que é o conhecimento que tem na parte 2 do curso, que é a parte de estratégia de vendas. Como vender melhor o seu trabalho, aprender técnicas que vão de verdade fazer que você cobre aquilo que você merece receber. Então, na parte 2, nós vamos falar de vendas, de marketing, de captação de clientes. E aí você fala assim para mim, ai, Diogo, mas isso é muito difícil, muito complicado, eu não gosto disso. Eu também não gostava. Porque quando eu estudava isso, as pessoas me ensinavam de um jeito muito complicado. E eu também tinha uma crença de que eu não sabia mexer nas ferramentas digitais, que mídia social era muito difícil para mim. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que criar um jeito para poder eu lidar com isso. E eu criei um jeito muito simples, muito prático. As aulas de marketing digital são muito objetivas e são muito óbvias. Só que o óbvio não adianta nada para quem não está preparado. Se você não trabalha a mentalidade que faz a migração da escassez para a abundância, se você não quebra a tua crença, quando você chega nas vendas, você volta para os seus traumas de infância, você volta para o pai e mãe falando no seu ouvido, olha, psicologia não dá dinheiro, terapia não dá dinheiro. Você volta para uma sociedade que fala assim, olha, é muito difícil, é uma luta. Trabalho é bom para quem nasce de berço. Isso é crença. Então tem uma ordem. Então primeiro é necessário você quebrar suas crenças. E quando você quebrou sua crença, agora sim, você vai ter todas as ferramentas para vender. Todas as ferramentas de marketing digital. E por mais que seja simples o marketing digital, por mais que seja simples a venda, se você não quebra a crença, você não aplica. Então por isso que eu coloco nessa ordem. É passo a passo. Então o que você vai ver comigo nessa jornada da Escola de Heróis
nessa parte número 2 sobre vendas. Como fazer vídeos, como fazer postagens nas redes sociais para poder levar as pessoas para uma sessão gratuita. O que é a sessão gratuita? Sessão gratuita é uma experiência que você vai gerar para o seu cliente. Você não tem que fazer de graça o processo terapêutico. Não! Você vai fazer uma entrevista com a pessoa, mas não é bater um papo, não é despertar o emocional. É uma entrevista com um esqueleto, passo a passo. São 4 páginas. Eu te entrego isso e sem brincadeira. É só você ler. Se você tem conflito com marketing digital, você acha que não vai vender? Cara, não é possível. Não é possível que você não saiba ler. Você sabe ler. Cara, se você sabe ler, você vai pegar as 4 páginas, você vai treinar com seus amigos de turma. Você vai fazer a sessão de entrevista com as pessoas da turma. Você vai treinar, vai treinar, vai treinar. Aí você vai falar assim, pô, Diogo, realmente, agora eu me sinto seguro. Aí você vai começar a implementar a metodologia da parte número 2 de estratégia de vendas. Você vai captar as pessoas através das mídias sociais, você vai criar um grupo de WhatsApp, tudo isso vai ser ensinado dentro do curso. E a partir disso, você vai trazer as pessoas para uma sessão de entrevista. A sessão de entrevista ela tem uma lógica, ela tem um passo a passo, só para você ter uma ideia. Isso daqui não é a sessão de entrevista, mas só para você ter uma ideia, a base de uma sessão de entrevista gratuita. Tem que ter reciprocidade, ou seja, ela tem que ser de graça. Se ela é de graça, a pessoa vem. E aí o que você vai fazer? 2 coisas. Primeiro, gerar uma experiência. A pessoa tem que sair da sessão de entrevista falando assim, caramba, eu quero contratar esse terapeuta, eu nem sabia o que é isso, eu nem entendi direito, mas eu estou super impactado. Tem que gerar uma experiência. Além de gerar uma experiência, a sessão de entrevista ela é focada em vender. Ela é focada em vender. Então, você gera uma experiência e vende. Só que tem uma metodologia para fazer isso. É um passo a passo. A sessão de entrevista, além de reciprocidade, tem que gerar autoridade. Então, a tua autoridade ela está na tua história. Mas não adianta você contar a sua história de todo jeito. Não adianta você contar a sua história e oferecer o seu trabalho de um jeito que não seja comercial. Porque as pessoas não vão se interessar. Se você fala, por exemplo, para as pessoas, ó, eu trabalho com as emoções, que tem que equilibrar as emoções, isso não funciona. Eu trabalho com inteligência emocional, não funciona. Eu trabalho com a psicologia. Eu atendo jovem, idoso, atendo criança, atendo casais. Não funciona, você não vai conseguir cliente. Não é assim. Existe uma lógica. E toda lógica é em cima de quem você é. A metodologia da Escola de Heróis ela é extremamente humana. No nosso marketing, a gente não ensina manipulação. A gente não ensina algo desonesto. Muito pelo contrário. A nossa construção de autoridade, inclusive o nosso próprio processo de vendas da Escola de Heróis, a gente é aquilo que a gente ensina. A gente ensina aquilo que a gente é. A gente constrói autoridade, a gente gera experiência, a gente entrega. Chega uma hora que o cliente confia em você, mas ele confia na sua verdade, porque confiança é através da verdade. Então, a autoridade ela é gerada pela sua história. Junto com isso, você vai gerar prova social. Clientes que você atendeu, ou os alunos do curso que você atendeu e você ajudou eles a ressignificarem traumas, dificuldades, bloqueios emocionais, vai gerar uma prova social. Além disso, vai gerar uma conexão com o cliente de gratidão. Ele fala para você, nossa, que incrível, eu preciso desse trabalho. Como é que eu faço para comprar? Como é que eu faço para te contratar? E aí você entra com preço justo. Só que não adianta você dar um preço assim, ó. Vou te mostrar um jeito que muitos terapeutas dão preço. Assim. Quanto que é? É 80 reais, 100 reais. Gente, preço se dá com merecimento. Eu cobro X, porque eu acredito que eu vou trabalhar com você e juntos vamos resolver esse problema. É cobrar o preço justo. E a Escola de Heróis vai te preparar para isso. E, além disso,
além dessa parte de entrevista da sessão gratuita, a gente vai ter aqui como fazer live, como fazer vídeos, como fazer postagem nas mídias sociais. Então, tudo isso aqui é englobado nessa parte número 2. Parte número 3 é a parte que vocês mais gostam e é a parte mais importante do curso. Eu diria que a maior parte do curso, em termos de conteúdo, a maior parte das horas desse curso, ela entra aqui na parte número 3, que é a parte de ressignificação emocional através das constelações familiares. Olha o tanto de conteúdo que você vai descobrir. Você vai descobrir os princípios das constelações familiares e as ordens do amor. Você vai descobrir a estrutura de uma ressignificação emocional. Porque quando as pessoas olham eu trabalhando, as pessoas falam assim, ah, mas só o Diogo pode fazer. Pessoal, eu tenho prática, eu tenho anos de experiência. Só que além de prática e de anos de experiência, eu tenho técnica. Então eu falo o seguinte, 80% do meu trabalho é técnica, 20% é intuição. Então você não pode contar com a tua intuição. Você tem que contar com a técnica. Quando a intuição te falta, você vai na técnica. Agora, a técnica não pode faltar. Você não pode ficar dependendo da intuição. O que eu vou fazer com o cliente agora? O cliente está chorando. A gente tem técnica para trazer o cliente de volta. O que eu vou fazer com o cliente agora? Ele entrou num trauma, está muito difícil. O que eu vou fazer? A gente tem técnica para poder o cliente sair do trauma, depois você volta de novo, depois ele sai, ressignifica, reformula toda a psique, estrutura, faz o passo a passo e continua. É técnico. E tem uma coisa muito importante, que a Escola de Heróis é uma metodologia, ela não é racional, ela é emocional. E dentro dessa metodologia emocional, a gente tem uma coisa chamada respeito. Então eu vou até onde o cliente quer. Se o cliente não quer, eu não posso forçar uma barra, eu não posso me sentir um mágico com um pó de pirim-pim-pim na mão. Se o cliente não quer, ele escolhe a vida dele. Então eu tenho que respeitar. E além disso, a metodologia da Escola de Heróis, ela trabalha o não julgamento. Eu não estou aqui para dar uma opinião na vida do cliente. Eu não estou aqui para falar o que ele tem que fazer ou do que ele não tem que fazer. Eu estou aqui para colocar uma lupa e expandir a consciência do cliente. Se ele quiser. Se ele quiser, é muito profundo, ele vai conseguir expandir. Se ele não quiser, é uma escolha. A gente respeita. Ah, Diogo, mas e se o cliente não quiser entrar naquele trauma, naquela situação que é o ponto da vida inteira dele? Isso não é problema seu, isso é problema dele. A metodologia das 12 sessões da Escola de Heróis vai trabalhar 360 graus a vida daquela pessoa. Então, se ela não quiser entrar agora naquela questão, ela vai falar sobre trabalho, ela vai falar sobre relacionamento afetivo, e ela vai construindo uma confiança em você, e depois, talvez, até essa pessoa confie em você e nela mesma para resolver aquela questão. Então, diante disso que eu estou falando aqui, vocês podem perceber a profundidade. A gente vai trabalhar a estrutura da ressignificação emocional, a gente vai trabalhar o que é pai e mãe, o que é o movimento masculino, o que é o movimento feminino, o que é o movimento de pai, o que é o movimento de mãe. A gente vai falar sobre relacionamento afetivo. A gente vai falar sobre doenças. Quando uma pessoa chega para você, olha, descobriu um diagnóstico, como é que você trabalha com essa pessoa? Como é que é a sua abordagem terapêutica com essa pessoa? A gente vai falar sobre a vida profissional, porque nos dias de hoje a pessoa não quer fazer uma reflexão. Ela quer um emprego melhor, ela quer resultado financeiro, e você como terapeuta tem que estar preparado para isso. Não adianta você ficar no abstrato, no subjetivo. Nos dias de hoje, se você ficar no abstrato e no subjetivo, o teu resultado financeiro continuará no abstrato e no subjetivo. O cliente quer algo palpável, tangível. Ele quer saber da vida profissional dele. Ele quer saber do relacionamento afetivo. Então, você tem que ter uma estrutura para poder desenvolver essa abordagem e trabalhar. Então, além disso, da vida profissional, a gente vai ter técnicas de perdão, de gestão de conflito. A gente vai utilizar as técnicas dos bonequinhos, que são esses bonequinhos de madeira aqui. São esses bonequinhos incríveis aqui.
esses bonequinhos incríveis e maravilhosos. Então, esses bonequinhos aqui, eles são a principal técnica da escola de heróis. Nós vamos aprofundar demais. E a gente vai ver a potencialidade desses bonequinhos aqui. Esses bonequinhos são tão importantes na minha vida e na vida da Flávia, que a gente colocou na nossa aliança esses bonequinhos. Não sei se dá para ver aí, mas tem aqui na minha aliança e na aliança da Flor, da Flávia, esses bonequinhos. Porque quando a Flávia me conheceu e quando eu conheci a Flávia, ela foi fazer um curso. E durante o curso, tinha uma sessão para fazer e ela foi a voluntária. Então, eu fiz a sessão dos bonecos com ela. E ali ela ressignificou questões da vida dela. E assim que começou o nosso entretenimento. Eu não vou nem falar de relacionamento, porque o relacionamento foi muito tempo depois. Mas o nosso entretenimento, para eu conhecê-la, para ela me conhecer. Né? A gente se conheceu dessa forma. E aí, depois, a Flávia fez a nossa formação completa, depois ela virou minha sócia, e depois que nós nos apaixonamos. Então, assim, é muito verdadeiro a nossa história. A nossa história é muito verdadeira. É uma história realmente de ética, onde a gente se preocupa com os alunos, e a constelação familiar faz parte da nossa vida. Então, assim, é isso que a gente respira, é isso que a gente é. Então, dentro de tudo que a gente viu e estudou, foram vários cursos ao redor do mundo, né? Eu e Flávio fazendo, a gente vai trabalhar nessa parte a base do que é um fato, do que é um significado. Então, só para a gente entender isso aqui de uma forma muito simples, vamos imaginar o que aconteceu em Nova York, dia 11 de setembro de 2001. O fato é, 2 aviões se chocaram em 2 prédios, que eram os prédios que eram as Torres Gêmeas. 2 aviões se chocaram. Qual é o significado disso? O significado para os americanos, em sua maioria, é um atentado terrorista. É uma coisa horrível. Agora, se eu perguntasse para as pessoas que planejaram isso, qual é o significado? Elas não iam falar que era ataque. Elas não iam falar que era terrorismo. Talvez elas falassem que era vitória, que era conquista. O que eu quero falar aqui? Que para cada fato que acontece na nossa vida, nós geramos significados diferentes. Embora seja o mesmo fato, 2 aviões se chocaram. O fato é o mesmo. As interpretações, os significados são completamente diferentes. Para a maior parte dos americanos e a maior parte do mundo, aquilo foi um atentado terrorista, foi uma coisa horrível, milhares de pessoas morreram. Para aquelas pessoas que organizaram aquele ataque, ou não vão chamar de ataque, ou vão achar que aquilo é uma celebração e uma vitória, ou vão achar que aquelas pessoas que tinham que ter morrido mesmo, que foi merecido, a gente não sabe. O ser humano é múltiplo em seus significados. E da mesma forma que eu estou dando esse exemplo, que você tem um lado e você tem outro, a gente pode dar o exemplo de uma família que tem a mesma educação, com 3 irmãos crescem e tomam direções totalmente diferentes. Um está mais próximo do pai, o outro está sem falar com o pai, o outro fala com a mãe, mas briga com o pai toda vez que vê. Isso são os significados, são as interpretações que nós damos na nossa vida. E aí eu tenho aí uma explicação que é muito simples. E na Escola de Heróis eu aprofundo, que é o contar a história. Então, quando acontece um fato, eu começo a contar uma história. Por exemplo, um pai pode chegar para um filho. O pai chega para o filho, chega para a filha. O pai chega para a filha e fala assim: filha, tira o dedo da tomada, você vai se queimar, você vai tomar um choque, sai daí agora, anda. Essa filha, ela cresce e ela pode interpretar assim: meu pai ele me oprimia, meu pai era uma pessoa ríspida. Ou essa filha, ela pode crescer e pode interpretar assim: meu pai estava sempre me protegendo. Eu estou dando um exemplo simples. Mas o que eu quero aqui ilustrar para vocês? Isso é uma história que a gente contou. É uma história que pode nos impulsionar, é uma história que pode nos travar. E o que é a nossa vida? A nossa vida são histórias que a gente conta
que podem nos impulsionar ou podem nos travar. Ah, eu quero gravar um vídeo, mas eu não consigo. Qual a história que você está contando? Eu sou tímido? As pessoas vão me criticar? Vai ser muito difícil? Ou a outra história, eu preciso levar minha mensagem, não importa a minha aparência, não importa o que fala? Qual é a história que você conta para você? Consegue perceber? O fato é o mesmo, gravar um vídeo. Agora, qual o significado que você está dando para esse fato? Cada um de nós damos significados diferentes. Por isso, a técnica é de ressignificação. A gente cria um novo significado, a gente ressignifica aquilo que está nos atrapalhando. Então, é isso que a gente trabalha na parte 3. E eu estou aqui dando um pouco mais de ênfase para vocês entenderem a profundidade dessa parte. Então, a gente vai trabalhar essa estrutura aqui. E o que é essa estrutura? É uma série de cursos que a gente fez, que a gente pegou o melhor através das nossas viagens internacionais, os principais cursos que a gente fez, os caras mais tops que a gente estudou, e a gente colocou tudo aqui. Então, por exemplo, um tem a ver com o curso lá de Londres, que tem a ver com autorresponsabilidade. O 3 tem a ver com os princípios sistêmicos. O 4 tem a ver com os medos. A gente tirou isso do Egito. Você entende isso? A gente foi estudar as civilizações antigas. Lá no Egito existiam templos. Aqui só de curiosidade eu vou ilustrar. A gente entrou no templo de Komombo, por exemplo, no Egito, onde existia uma série de rituais para testar a emoção do ser humano, principalmente o medo. Então existiam provas, vamos dizer provas, né? O nome correto é iniciação, iniciar a pessoa ao conhecimento, por isso o nome é iniciação. Então existiam iniciações que os sacerdotes chegavam e falavam assim, olha só, mergulha ali naquele tanque e sai lá do outro lado do tanque. Só que tinha um crocodilo no meio. E a pessoa tinha que lidar com medo de nadar com aquele crocodilo para sair lá do outro lado. Então os egípcios já trabalhavam o lado emocional. Quando a psicologia fala eu sou uma novidade, quando vem uma terapia nova como essa, fala eu sou uma novidade, a constelação familiar, eu sou uma novidade, pessoal, como humanidade, a gente sempre quis evoluir e as técnicas terapêuticas sempre foram desenvolvidas ao longo do tempo. E só um detalhe aqui, quando a gente fala em medicina, a medicina egípcia, a medicina chinesa, a Ayurveda, a medicina indiana, as medicinas mais antigas do mundo, elas trabalhavam o ser humano de uma forma integrativa. Então, a emoção, a psique, ela não ficava de lado. Só que chegou uma parte da história que a gente começou a fazer essa separação, que é corpo e mente. Ah, o teu corpo você vai tratar com o médico. O que é a questão? É problema do coração? Tá. Ah, mas a mente está ruim? Você terminou um relacionamento afetivo? Ah, é? Então faz o seguinte, procura um psicólogo ali, procura um terapeuta lá e eu vou tratar o teu coração. Isso é moderno. Porque o ser humano ele sempre foi olhado nas antigas culturas, nos antigos povos, de uma forma integrativa. E sempre existiram técnicas terapêuticas. Eu estou falando de tribos, eu estou falando de povos antigos. Sempre existiram técnicas terapêuticas para cuidar do lado mental, do lado emocional. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui é uma visão além do que se vê hoje. A gente vai trazer desde questões muito antigas até mesmo a psicologia integrativa do Ken Wilber, que é a mais moderna de todas. Então, aqui, eu estou falando dos medos, depois eu vou falar das emoções interrompidas. Como é que a gente classifica as emoções? Quais são as emoções que são interrompidas? Como é que elas ficam dentro da gente? Por que o nome é emoção interrompida? A gente vai explicar isso dentro do curso. Como é que a gente faz para ressignificar? Se você acha que um processo racional ressignifica, isso não é real, porque a pessoa só acessa a memória e tem mais acesso a ela, não é só acesso, mas ela tem mais acesso à memória através da emoção. Então, quando você acessa a emoção, você acessa a memória. E aí sim faz sentido você ressignificar. Porque não adianta ressignificar no racional, porque a pessoa entende, mas não perdoa. A pessoa entende, mas não se sente grata. A pessoa precisa sentir.
Então, todo o processo de ressignificação emocional da Escola de Heróis é através do sentir. Vocês viram aqui, inclusive, no site de inscrição, você pode ver uma seção como que esse sentir age, tá? Então, como é que a gente faz para essa emoção interrompida ser diluída e se transformar? Então, a gente vai ter aqui as 5 emoções. Depois você tem as 7 necessidades, que são as 7 necessidades humanas. Da onde você tirou isso, Diogo? Eu estudei com Tony Robbins nos Estados Unidos, junto com a minha esposa, e a gente tira da teoria dele, e eu também tive a oportunidade de estudar com um cara brilhante da programação neurolinguística, que é o Robert Dilts, e ele tem uma teoria chamada os níveis neurológicos de consciência. Então, a gente deu uma misturada das duas, que são muito parecidas, e aí você entende o que é essa esfera material, o que é a esfera mental, o que é a esfera espiritual, se é que você acredita. Se você não acredita, não tem problema. Quando a gente fala de espiritualidade, eu estou falando até para um ateu, eu não estou falando de religião aqui. A Escola de Heróis é para todas as religiões e é inclusive para quem é ateu. Eu estou falando de espiritualidade, algo maior, um significado maior da vida. Uma crença no eu maior. Uma crença em algo maior, que pode ser a natureza, pode ser Deus, pode ser o que for. Então, aqui a gente vai falar dessas esferas. E, além disso, a gente tem as 5 principais técnicas de ressignificação emocional aqui, que são técnicas de cursos que a gente fez, né? Técnicas da psicologia positiva, técnicas de programação neurolinguística, várias técnicas diferentes aqui. Depois dessas técnicas, a gente tem os 4 movimentos sistêmicos. Aqui também é uma técnica internacional, esses movimentos sistêmicos. Aí a gente vai para as 3 emoções, que são as emoções que eu chamo de emoções completas. Isso a gente aprendeu na Índia. Eu tive a oportunidade de estudar na Índia junto com a minha esposa. Então, a gente vai falar das emoções completas. E, por fim, a gente tem o item número 1, que é da onde tudo surge para onde tudo volta. Então, aqui a gente tem o passo a passo da ressignificação emocional. Então, se você é uma pessoa, às vezes, insegura, não sabe como que aplicar, acha que o cliente não vai responder da tua forma, tem insegurança para poder trabalhar com o cliente, você pode perceber, através dessa parte aqui, que nós somos um método organizado e passo a passo, tá? Passo número 4, o processo das 12 sessões. Como desenvolver o processo de 12 sessões. Então, a gente tem 3 fases aqui nessas 12 sessões. A fase número 1, a gente trabalha toda a inteligência emocional, dificuldade, traumas, momentos de infância, momentos de adolescência, bullying, questões, às vezes, muito íntimas ligadas ao lado emocional. As 5 primeiras fases, a gente vai trabalhar a constelação familiar e, além da constelação familiar, as 5 primeiras sessões, a gente vai aplicar várias ferramentas. Ferramentas de qualidade de vida, ferramenta para a pessoa olhar para a vida afetiva, para a vida emocional, tudo isso nas 5 primeiras sessões, que é a fase que eu chamo de fase 1. Fase número 2, as habilidades e competências. Então, ali você vai aplicar uma série de ferramentas profissionais com o seu cliente. E na fase número 3, a gente vai fazer um planejamento para que o cliente possa traçar objetivos, planos, metas, e você vai ali, nas últimas sessões, acompanhar o seu cliente nesse processo de mudança de hábito. Esse é o objetivo, mudar o hábito. E o que é uma mudança de hábito? É desenvolver novos gatilhos, é desenvolver uma base sólida de novos comportamentos. E a gente não consegue desenvolver novos comportamentos se a gente não consegue mudar as nossas crenças. E a gente não consegue mudar as nossas crenças se a gente não tem uma ressignificação emocional. Então, vocês podem perceber aqui que tudo isso é um passo a passo e tem uma lógica. Então, a gente trabalhou crenças na parte 1, a gente trabalhou vendas para você captar o seu cliente, aí a gente trabalhou ressignificação emocional e agora você tem ali as 12 sessões para poder aplicar com o seu cliente. Depois dessas 12 sessões aqui, a gente vai ter a parte 5, que são as técnicas. Diogo, eu tenho as ferramentas, eu entendi ali as 12 sessões, mas como é que eu conduzo a sessão? Então, as 35 técnicas, além das 5 técnicas que eu falei de ressignificação emocional,
Então, estou te entregando 40 técnicas, entendeu? São 5 lá de ressignificação emocional e aqui são 35. Você tem aqui técnicas para você conduzir uma sessão individual, para você conduzir essas 12 sessões. Por exemplo, se você chega para um cliente e fala assim, olha, me fala aí como é que foi sua semana. Se o cliente fala assim para você, boa. Ele não fala nem foi boa, ele só fala assim, boa. Me fala aí como é que foi o encontro que você planejou com a sua namorada. Legal. Imagine se o cliente é monossilábico. Você tem que ter uma técnica para conduzir, para a pessoa falar. Você tem que ter uma técnica para poder a pessoa sentir. Não adianta só a pessoa falar, ah, eu fui no encontro, foi legal. Não adianta. Você tem que trazer ali formas da pessoa ver o que ela está querendo trabalhar em aspectos diferentes. Então, são 35 técnicas para você conduzir a sessão. E aí vem aqui um exemplo, que é a técnica da cadeira vazia. Então, se você é terapeuta, psicólogo, se você já atende na clínica, você pode utilizar essa técnica a qualquer momento. Pode utilizar no atendimento online, pode utilizar no atendimento presencial. É uma técnica muito simples, mas extremamente poderosa. Você põe uma imagem de uma cadeira vazia, ou se você estiver presencialmente em algum lugar, você pode colocar uma cadeira vazia fisicamente, e ali você pode trabalhar de inúmeras formas essa imagem. Você pode, por exemplo, pedir para a pessoa se imaginar sentado nessa cadeira, ou se a pessoa está com um conflito com o pai, ou com um conflito com a mãe, olha, imagine essa pessoa que você está em conflito. Imagine ela sentada nessa cadeira. O que você falaria para ela? O que ela falaria para você? E aí você trabalha diferentes percepções e posições diferentes dessas percepções. Então você vai trabalhar posições diferentes de percepções sobre a questão que o cliente está trazendo. Aqui eu estou dando um exemplo das 35 técnicas dessa parte e mais as 5 técnicas de ressignificação emocional. Técnica da cadeira vazia. Parte número 6. 20 ferramentas. Como conduzir o processo de 12 sessões. Então, eu expliquei já o que é o processo. Eu falei o que você vai fazer ali, o que você vai fazer lá. E na parte número 6, eu vou te explicar como que você vai aplicar cada uma das ferramentas. Então, a gente tem gravado cada ferramenta. Diogo, mas o cliente está com problema de autossabotagem. Eu tenho uma ferramenta para isso e está gravado. Diogo, o cliente está com problema de qualidade de vida, é questão de saúde. A gente te entrega uma ferramenta para isso e está gravado, tá? Então, isso é a parte número 6. Aqui são várias ferramentas que a gente vai desenvolver. Tem ferramenta para lidar com frustração, tem ferramenta para lidar com liderança, tem ferramenta para melhorar a comunicação, a gestão do tempo. Então, tem ferramentas para a área profissional e para a área pessoal. Você vai ter um arsenal de técnicas e de ferramentas. Parte número 7, a história do desenvolvimento humano. Essa parte é a mais teórica. Diogo, mas você dá a teoria no final? Claro! Aí vem o ponto. A gente está acostumado a estudar com a teoria na frente. Sabe o que acontece quando a teoria vem na frente? Você se desanima quando você vai para a prática. Quando a teoria vem na frente, você absorve um monte de informação. Aí você não capta cliente, você acha que é difícil, você acha que é complicado. Então, eu coloco você na prática, desde o início do curso. Você vai fazer sessões com as pessoas, inclusive, você se inscrevendo, você vai ter um grupo de Telegram, e lá no grupo de Telegram você já pode falar, eu quero que alguém faça uma sessão aqui comigo. A pessoa pode aplicar em você a constelação familiar, a pessoa pode aplicar em você as ferramentas. Então, entre os alunos, vocês podem praticar. Comecem recebendo, para vocês entenderem o que o seu cliente vai sentir quando você aplicar nele. Então, depois que a gente trabalhou toda a parte prática, agora a gente vai aprofundar na teoria. Detalhe, na parte de ressignificação emocional e constelação familiar, tem teoria, tá? Tem teoria, mas tem prática junto. Aqui, a teoria é mais profunda, porque eu sei que muita gente gosta de teoria. E, geralmente, as pessoas
ensinam teoria na base de um livro ou de alguma coisa que leram. Nós ensinamos a teoria com base na nossa experiência internacional. Então, nós visitamos cerca de 50 países. Eu amo estudar história. Eu amo as culturas das civilizações. Já estivemos no Japão, na China, na Índia, no Egito, na Grécia. São civilizações que a gente tem muito que aprender. E, às vezes, a gente nega esses povos. E a gente nega por ignorância, por ignorar. O professor lá do CA, o professor de história lá da tua primeira série, ele vai falar assim, olha, mas os deuses do Egito... Galera, que deuses? Quem colocou o nome de deuses fomos nós. A vida do egípcio era sagrada. E templo não era um lugar que ele exercia a conexão com o divino. Um templo no Egito era um lugar de convivência, porque a conexão com o divino, ela era full time, 24 horas. Não existe, vou parar para ir no templo para orar. O egípcio, ele já vivia naquilo. Então, quando a gente fala os deuses do Egito, a gente que colocou esse nome. O que o Egito tinha eram mitos. Então, eles colocavam aquelas figuras para explicar o mito. O que é um mito? Jung falava sobre mito. A Grécia falava sobre mito. Mitos são arquétipos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, como é ter um filho? Como é ser mãe? O egípcio explicava isso através de um mito. E aí ele falava assim, olha, existiu a fulana, e a fulana teve um filho, e o filho dessa fulana veio dessa forma, dessa e dessa, e ele explicava. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente ignora aquela informação. E essa parte número 7, ela é profunda. Mas eu quero falar para vocês que é uma visão de experiência e é uma visão histórica. Eu não entro no misticismo, eu não entro nessa parte energética, não é que eu não goste, não é que eu desrespeite, não, nada disso. Tudo é sempre bem-vindo. Agora, nós decidimos, eu e a minha esposa, a não colocarmos essa parte. A gente vai trabalhar muito mais embasado na história, na neurociência, nas experiências. Então, essa parte número 7 é a história do desenvolvimento humano. Como é que o homem sempre quis desenvolver o próprio homem? Na antiguidade eram os sacerdotes que desenvolviam, depois vieram os médicos, na Idade Média, depois disso vieram os psicólogos, depois disso vieram uma série de outros profissionais, terapeutas holísticos, coaches, profissionais do desenvolvimento humano, treinadores, cada um tem a sua função. Não existe essa briga comercial. O que um psicólogo faz, um coach faz. O que um coach faz, um psicólogo faz. Um constelador familiar, o psicólogo. Chega nessa briguinha, isso é coisa de mercado. Isso é coisa de gente que não tem resultado. Vamos nos unir. A gente está aqui para ter resultado, para defender uma classe de terapeutas do novo milênio. Não importa se é psicólogo, se é coach, não importa o que for. O ponto é, vamos modernizar a profissão. Vamos valorizar essa profissão. E como é que a gente consegue se valorizar? Quando a gente se entende na nossa história. Então a gente precisa entender como que a história desenvolve o próprio homem. Desde a antiguidade até os dias de hoje. Então a gente vai começar lá atrás e vai chegar até na psicologia integrativa do Ken Wilber. A psicologia mais moderna do mundo. Ele integra tudo. Ele integra a história, ele integra a psicologia, ele integra tudo. A gente vai falar sobre isso aqui. Como que as teorias e técnicas terapêuticas evoluíram na história e como isso influencia no comportamento do ser humano. A gente vai falar de técnicas modernas, de programação neurolinguística, de psicodrama. Tudo isso são técnicas modernas. Uma faculdade de psicologia, por exemplo, nem aborda, por exemplo, constelação familiar, nem aborda programação neurolinguística, nem aborda psicodrama, não fala nem de Jung. É 1 hora falando do Jung. Então aqui a gente vai dar uma visão diferenciada.
Porque se você está no teu universo, existem coisas muito maiores. E vamos expandir aqui. Tem muita coisa. Então, aqui a gente vai criar um cronograma e vai explicar como o homem desenvolve o homem. E quando a gente entende a nossa história, a gente se conecta na nossa utilidade como profissional, como terapeuta. Então, nossos diferenciais. Nós somos um método próprio, estivemos em 50 países, estudamos com vários profissionais assim, muito tops, e a gente entrega para você 2 pilares. O primeiro, mix de técnicas internacionais, e o segundo, técnicas para você captar clientes. Então, são essas 2 coisas que você vai desenvolver com a gente. Então, essa formação é uma formação em constelações familiares, onde você pode atuar com o atendimento individual para bonecos. Essa formação é para atendimento individual. Então, você vai ter ali como é que você capta os clientes, como é que você faz a sessão de entrevista, toda a parte de mídia social, marketing, sessão de entrevista, constelação familiar, depois que você fechou com o cliente o seu pacote, e depois da constelação familiar, uma estrutura de ferramentas, passo a passo, definido metodologicamente, para que você entregue para o seu cliente 12 sessões. Só um detalhe, você vai sair dessa formação e você deverá cobrar no mínimo, R$ 2.400 para o atendimento das 12 sessões. No mínimo, você deve cobrar isso. E diante de todos os depoimentos, você pode ver aqui no link, todos os depoimentos de pessoas aí que já conseguiram aplicar essa metodologia e têm resultado hoje, você vai ver que isso é possível. As pessoas sim pagam, e as pessoas pagam agradecendo o seu trabalho. Você vai ser reconhecido pelo trabalho que você faz e você vai ser bem remunerado pelo trabalho que você faz. Então, se você seguir o passo a passo dessa metodologia, eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu tenho certeza que você está comprometido com o seu futuro. Eu estou totalmente comprometido com você. Eu quero pegar você pela mão e quero pegar você pelo pé também, hein? Quero pegar você pela mão e pelo pé para te levar para um próximo nível. Juntos estaremos nessa jornada. Eu estou comprometido com o seu futuro e é necessário muito comprometimento com o seu futuro. Então, eu quero dizer aqui, em termos de valores, se você procurar no mercado uma formação como essa, o preço de mercado é cerca de R$7.000. R$7.000. Se você procurar uma formação como essa, lembrando que a nossa formação não é apenas constelação familiar, nossa formação é muito mais do que isso, e você não vai pagar R$7.000. Isso daqui é o preço de mercado. Preço de mercado. Só um detalhe. A nossa formação vão ter técnicas de coaching, de PNL, de constelações familiares. Então, se você fosse fazer um curso de coaching, só no curso de coaching você ia pagar 7.000. Só no curso de PNL você ia pagar uns 4.000. Só no curso de constelação familiar você ia pagar uns 4.000 também. Então, é um mix de técnicas. E você não vai pagar isso. Diogo, qual é o preço da escola de heróis? A nossa visão de investimento é R$3.997. R$3.997. Esse é o preço da escola de heróis. R$3.997. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Eu vou fazer uma oferta especial. E sabe por que eu vou fazer essa oferta especial? Porque eu acredito, sim, que você pode fazer parte dessa tribo. Os terapeutas do novo milênio. Pessoas que podem transformar esse mundo num mundo melhor. E isso está acima de qualquer coisa. Está acima do financeiro. Está acima de qualquer coisa. O que importa de fato para mim são as pessoas. O que importa de fato para mim é construir esse mundo melhor. E por isso que eu formo terapeutas. Então, diante disso, eu quero fazer uma condição especial para você. Eu sei que talvez você possa pensar assim, Diogo, eu não tenho esse dinheiro, eu quero muito fazer, mas eu não tenho esse dinheiro. Diogo, eu estou apertado. Diogo, será que eu pago? Será que vai ser um curso a mais para mim? Deixa eu te falar uma coisa, não será um curso a mais para você. Não será um curso a mais para você, será o curso.
e pelo o curso, eu vou fazer uma oferta especial e você não vai pagar R$ 3.997. Você não vai pagar. E, além disso, eu vou te dar uma série de bônus. Agora, preste atenção em cada bônus que você vai ganhar. Bônus 1, ansiedade nunca mais. Uma série de exercícios para que você possa trabalhar em você a sua ansiedade e que você possa trabalhar com seus clientes. São exercícios que eu aprendi na Índia. Isso daí é uma foto, uma imagem lá da Índia, onde eu estudei meditação, onde eu estudei ali uma série de técnicas de respiração, estudei lá junto com a minha esposa. O bônus número 1 vai ser esse curso absolutamente gratuito para você. Você vai ter acesso a 7 respirações diferentes para você trabalhar com seus clientes, para você trabalhar com você. Você pode aplicar isso até para você dormir, para ficar mais tranquilo no momento de adversidade, antes de entrar no palco para dar uma palestra. Você pode aplicar isso em várias áreas da sua vida. Bônus número 2, além de todo o conteúdo daquilo que eu falei para você de marketing digital, além do conteúdo do curso, eu vou dar um curso de marketing digital. Além do nosso conteúdo, como fazer vídeos, como fazer lives, como fazer uma sessão de entrevista. Além disso, eu estou te dando um curso de marketing digital para você saber como é que você faz uma arte, como é que você posta isso no Facebook, como é que você posta isso no Instagram. É um curso. E nesse curso tem um detalhe muito legal. Uma aluna nossa, ela foi voluntária e nós aplicamos todas as técnicas desse curso de marketing digital com ela e nós filmamos isso. E aí eu falo para vocês assim, apliquem exatamente do jeito que a gente fez com ela. Sabe o que aconteceu? Em 45 dias, ela teve um retorno de mais de R$ 8.000. Ela se comprometeu, ela fez o passo a passo e ela teve resultado. Isso significa que se você se comprometer, se você fizer o passo a passo, você vai ter resultado. Então, você vai ter direito a um curso com essa filmagem, que é só você pegar e aplicar. Bônus número 2. Bônus número 3, todo o material de apoio para estudo. Você vai ter apostilas, você vai ter fichas ali, você vai ter ferramentas a mais ali. Você vai ter também mais coisa teórica para você ler, porque eu sei que tem pessoas que gostam de ler. Inclusive, as pessoas falam assim, Diogo, qual o livro que você recomenda? Apostila da Escola de Heróis e Material de Apoio. Esse é o livro que eu recomendo. Depois que você leu 1, 2, 3, 10 vezes, você aplicou isso, você teve um monte de cliente, aí você pega outro livro e vai ler. É exatamente ao contrário que muitos terapeutas fazem. Os terapeutas querem fazer um monte de curso, querem ler um monte de livro, e aí fica tudo solto, não tem método. Então, a gente traz a parte teórica, a gente traz o material de apoio, porque se você quiser um complemento, a gente já te dá aqui. Então, isso é um bônus. Bônus número 4, supervisão contínua. Se você se sente inseguro, Diogo, olha, essa parte de marketing digital eu vi lá, mas eu ainda estou inseguro. Vamos tirar dúvida na supervisão. Vamos lá, te pego pela mão. Você vai ter uma supervisão uma vez por mês ao vivo. Uma vez por mês ao vivo. E também você vai ter direito a um grupo do Telegram. No grupo você pode tirar suas dúvidas, no grupo você pode fazer perguntas. Os alunos se ajudam demais. Inclusive, tem pessoas lá que fazem lives juntos, tem pessoas que fazem parcerias, já saíram sócios da Escola de Heróis, pessoas que abriram um negócio na área terapêutica. Então, você vai ter apoio. A supervisão, ela tem esse trabalho no Telegram para tirar suas dúvidas e te dar suporte, e também ao vivo. E ao vivo é muito legal. Por que ao vivo é muito legal? Porque eu sou uma pessoa que estou sempre estudando. Então, eu sempre tenho uma novidade. E o que acontece quando eu trago uma novidade, quando eu faço um curso? Eu pago caríssimo pelo curso. O que acontece? Eu levo para a supervisão e passo para você. E quanto que você vai pagar pela supervisão? Nada! É gratuito. É só você chegar lá e tirar sua dúvida. É só você chegar lá e aprender. Você está comprometido? Cara, estou falando que eu vou te dar uma vez por mês uma supervisão. Você chega lá e fala, Diogo, eu não estou conseguindo isso. O que eu faço? Eu vou te direcionar. Eu sou mentor de centenas de terapeutas. E muitos terapeutas que têm muito resultado. Então, eu consigo falar para você qual o caminho. E eu consigo falar para você qual o caminho, não é porque eu sou o máximo, não.
É porque eu fracassei muito. Eu fracassei demais. Eu gastei rios de dinheiro fazendo uma publicidade de um jeito que eu não tinha que fazer. Eu já dei palestra para uma pessoa. Já fiz formação da Escola de Heróis para 3 pessoas, para 4 pessoas, para 8 pessoas, para uma pessoa. Já dei o curso final de semana inteiro para uma pessoa. Já fiz live para 3 pessoas, para 5 pessoas. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra, não tinha ninguém no auditório. Era no meio de um shopping. O shopping estava cheio e a livraria que eu ia dar a palestra não tinha ninguém. Só tinha eu e as cadeiras. Cara, como eu fracassei. Inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. Só que eu persisti, eu desenvolvi a metodologia e hoje eu tenho muito resultado. Então, diante disso que eu estou falando aqui, eu vou dar uma supervisão contínua para vocês no bônus número 4. Bônus número 5. Nós vamos trabalhar num evento ao vivo. Você vai ter direito a um evento ao vivo. Você vai ter direito a um evento ao vivo. Eu não sei se esse evento ao vivo, novamente, quando eu fizer essa oferta, você vai ter direito. Então, se isso daqui for uma gravação, porque eu estou gravando aqui, eu não sei se enquanto você está assistindo, eu coloquei o evento ao vivo na oferta. Então, você que está aqui me assistindo, que está aqui ao vivo comigo, você tem direito a esse evento ao vivo. É um evento de 3 dias no Rio de Janeiro, para 1.000 pessoas. Ele é dentro de um shopping, um lugar muito legal, cheio de restaurante. Cara, é dentro de um hotel gigante que fica no shopping. É no Rio de Janeiro. É sensacional. Se você puder vir ao Rio de Janeiro, isso é um bônus. Você vai vir, você vai ser impactado. Aquela mensagem ali é uma mensagem que vão ter dinâmicas, vão ter atendimentos ao vivo, nós faremos constelações ao vivo ali. Então, se você puder vir ao Rio de Janeiro, você não tem noção do que é esse evento. Eu diria o seguinte, esse evento, ele vale muito mais do que o curso, porque é sensacional. Imagina um evento com 1.000 terapeutas, pessoas que querem impactar vidas, todos pensando na mesma coisa, com o mesmo sentido, todos ali se alimentando de conhecimento para vencer os desafios, vencer as dificuldades, todo mundo junto, no Rio de Janeiro. E detalhe, é bem perto da praia. Se você chegar um dia antes, você pega uma prainha. Se você for embora um dia depois ou 2 dias depois, você pega uma prainha ali. Vem gente do Brasil todo e vem gente até fora do Brasil para esse evento. E é emocionante. Eu diria que muitas pessoas falam que é um divisor de águas. Muitas pessoas falam que é uma das maiores experiências que elas já tiveram na vida. Então lá, a gente vai trabalhar muito. A gente vai trabalhar criança interior, a gente vai trabalhar pai e mãe, a gente vai trabalhar relacionamento afetivo. Cara, é muito profundo. E é tudo ao vivo, com as pessoas. Full time ali. Eu não sei nem com quem eu vou trabalhar. Eu falo assim no auditório. Quem quer trabalhar comigo? Levanta a mão. Aí eu chamo a pessoa no palco e a gente trabalha ali. E é muito legal. Então você vai ter direito. É um evento de 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Rio de Janeiro. Se você quiser e puder vir, você será muito bem-vindo. Agora, isso é um bônus. Se você quiser fazer toda a formação online, você pode fazer toda a sua formação online também. Tá bom? Então, você tem direito a esse evento ao vivo. Aqui eu coloquei um vídeo, mas esse vídeo aqui não tá aparecendo, mas é só você descer o link de inscrição que o evento ao vivo está lá, para você ter um gostinho aí da energia que é esse evento ao vivo, tá? Então é isso. Bônus. Ansiedade nunca mais, marketing digital, material de apoio, supervisão contínua e evento ao vivo. São 5 bônus. 5 bônus. E detalhe, eu falei para você que eu vou fazer uma oferta especial para você. Então, só de bônus, você tem aqui R$ 2.845. O bônus, R$ 2.845, somado ao EH1, o nosso curso, vai dar R$ 6.842. Você tem noção? Se eu somasse os dois, daria isso. Só que você não vai pagar isso.
Você não vai pagar isso. Você não vai pagar nem a metade disso. Você não vai pagar nem a metade disso. Principais dúvidas aqui. Antes de eu falar o preço, de falar a oferta qual é, eu quero responder perguntas e respostas. Os principais comentários que fizeram, as principais dúvidas, são essas aqui. Primeiro, para quem é a Escola de Heróis? A Escola de Heróis é para quem já atua como terapeuta holístico, como coach ou como psicólogo. Diogo, mas eu nunca atendi. É preciso ter experiência? Não, não é preciso. Escuta o que eu estou falando. Além do terapeuta holístico, do psicólogo, do coach, da pessoa que já trabalha com isso, se você não tiver formação nenhuma, você pode fazer o curso, você não precisa de experiência. Para quem quer começar do zero na área de desenvolvimento humano, a Escola de Heróis também é para você. Então, se você já é um profissional, ou se você está começando do zero, a Escola de Heróis é para você. Diogo, mas olha só, eu quero só me desenvolver, eu não quero trabalhar com isso, não tem problema. A gente tem médicos, tem dentistas, tem enfermeiros, tem advogados, contadores, pessoas em várias profissões que fazem a Escola de Heróis para se desenvolver. Então, a Escola de Heróis também é para quem quer se desenvolver. Então, é para você que já é terapeuta, que já é coach, que já é terapeuta holístico, que já é psicólogo. É para você que quer começar do zero e trabalhar com isso. E também é para você que quer se desenvolver. A Escola de Heróis é para todos. Para todos. Só que nosso principal foco é formar terapeutas. Mas se você não é dessa área e quiser fazer, eu tenho certeza que você vai adorar o curso. Então, é isso. A Escola de Heróis é uma formação em constelações familiares para terapeutas do novo milênio. Com a nossa formação, o terapeuta se atualiza em 2 aspectos. Então, a gente vai trabalhar as técnicas inovadoras no atendimento. Então, você vai aplicar em você e você também pode aplicar em outras pessoas. E a gente vai ter aqui várias estratégias de captação de clientes, tá? Diogo, eu já fiz muitos cursos. Por que eu preciso da Escola de Heróis? Por que você precisa da Escola de Heróis? Quando você se faz essa pergunta, eu já fiz muitos cursos. Será que é um curso a mais? Será que eu vou gastar dinheiro? Se eu quisesse apenas trabalhar pelo dinheiro, eu poderia falar com empresas, eu poderia só atender atletas de alta performance e executivos. Só que o meu trabalho é além do lado financeiro. Dinheiro é uma consequência. O que me dá prazer é formar terapeutas. Então, se você se pergunta se a Escola de Heróis é para você, e você não precisa fazer esse curso, porque você já fez um monte de curso, eu vou responder isso com outras perguntas. A primeira, você tem cliente? Você está com a quantidade de clientes que você gostaria? Você está tendo o retorno financeiro que você gostaria? Você está tendo tempo para você e para a sua família? Porque tem muitos psicólogos que já têm uma agenda lotada. E eles fazem a Escola de Heróis para criar uma nova possibilidade. Porque atender de manhã até de noite, chega uma hora que cansa. Então, se você é um psicólogo que já está com a agenda lotada e você quer ir para um próximo nível, a Escola de Heróis é para você. E se você é um profissional que não tem clientes, ou cobra barato, ou tem poucos clientes, não tem retorno financeiro, a Escola de Heróis é para você. Então, o que adianta você ter feito um monte de curso se você não tem resultado? Você não tem resultado. Fez um monte de curso, tá? Aí está com medo aqui na oferta especial de gastar o dinheiro. E você já gastou um monte de dinheiro e não tem resultado. O que adianta? Se você não tem resultado, é porque está te faltando algum conhecimento. E eu estou falando para você que você tem conhecimento. Você vai ter esse conhecimento aqui, na Escola de Heróis. E eu estou falando isso baseado em inúmeras pessoas que tiveram resultado. Então, a última pergunta que eu tenho é, você quer se atualizar? Porque, assim, o bom profissional em qualquer área, ele está sempre estudando. Sempre estudando. Eu vou estudar a minha vida inteira. E eu sempre acredito que eu posso aprender, que eu não sei. Essa semana mesmo, eu vou para uma imersão de 2 dias
que eu vou ficar ali o tempo inteiro aprendendo coisas novas. Então, a gente tem que estudar a vida inteira. Galera, não existe perder dinheiro com conhecimento. Não existe gastar dinheiro com conhecimento. Existe investir em si mesmo. Então, se você quer ir para um próximo nível, é muito importante você investir em você. Eu investi 300 mil em cursos. 300 mil. Eu tenho certeza que grande parte, ou talvez todo mundo que está aqui, você não investiu 300 mil no curso. E você vai investir aqui um valor irrisório. E você vai ter lá esse conhecimento que eu aprendi. Então, diante disso, eu quero voltar a focar aqui, que é o método próprio. A gente vai trabalhar constelações familiares, e além de constelações familiares, PNL, coach e psicologia positiva. E aqui vem uma outra pergunta. Diogo, eu não tenho dinheiro, como eu faço o curso? Eu vou fazer uma oferta especial. Eu falei aqui. Além disso, você tem que perguntar se a sua carreira é prioridade. Se você é prioridade, pense e reflita. Você se coloca na frente da fila ou você é o último a se ver? A última vez que eu fiz essa pergunta, a menina falou assim: eu não vou comprar o curso, eu vou me dar de presente esse curso. Porque se esse curso não trabalha o emocional, eu vou ter resultados melhores na minha relação afetiva, no meu casamento, nas minhas questões de infância, na minha adolescência. Se esse curso trabalha questões profissionais, eu vou ter resultado, coisas do passado mal resolvidas na vida profissional. Se esse curso me ajuda a captar clientes, esse curso vai me ajudar a colocar dinheiro no bolso. Cara, eu vou ter resultado. Então, qual é a tua mentalidade? É continuar onde você está? Ou é ir para um próximo nível? Se a tua mentalidade é ir para o próximo nível, é necessário você se dar de presente esse curso. Porque se você é prioridade na sua vida, se a sua carreira é prioridade na sua vida, esse curso é para você. Diogo, eu não costumo fazer cursos online. Será que eu vou conseguir? Claro que você vai conseguir. Você está me assistindo aqui até agora. Você consegue fazer curso online, sim. Você assiste Netflix, você assiste Amazon Prime, você assiste um monte de coisa na internet, YouTube. A plataforma é super fácil de manusear, é super tranquila, tá? Ela é bem intuitiva, bem tranquila. Então, você vai conseguir fazer curso online, sim. Diogo, eu não tenho tempo. Ah, você não tem tempo para o sucesso? Você não tem tempo para se dedicar na sua profissão? E, além disso, se a tua desculpa é tempo, eu estou fazendo outros cursos, eu não tenho tempo. Aproveita essa oferta e faz quando você puder, porque o acesso a esse curso é vitalício. Você pode acessar esse curso a sua vida inteira, quantas vezes você quiser. Diogo, eu conheci agora. E este não é o momento de fazer o curso. Quantas vezes você já procrastinou na tua vida? Uma vez? Duas vezes? Hoje você faz na sua carreira o que precisa ser feito? Ou você está enrolando? Ou você está jogando para frente? De verdade. Eu quero que você reflita sim ou não. Sim ou não? Você é realizado na sua vida profissional, no seu trabalho? Realizado financeiramente? Realizado com o que você faz? Realizado pelo reconhecimento das pessoas? Então, qual é a desculpa que você está dando? Qual é a desculpa que você está dando para falar que esse não é o momento de fazer o curso? É mais uma oportunidade que está passando na sua vida e você se conforma com isso? Está tudo bem? É hora de você tomar uma decisão, sim, e ir para o próximo nível. Então, diante disso, você deve estar se perguntando, será que eu terei resultado com o curso? Será que eu terei resultado com a Escola de Heróis? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Fábio Magalhães, ele emagreceu e, ao emagrecer, ele deixou a gerência de marketing de uma companhia, ele cuidou da sua saúde, emagreceu e hoje ele faz inúmeras pessoas emagrecerem e terem mais qualidade de vida como coach e como terapeuta. Aqui está o Fábio Magalhães na Men's Health.
é a principal revista nessa área de fitness, tá? Quase que eu deixo o copo cair. Estamos aqui. Então tá o Fábio Magalhães aqui. Outro exemplo, a Joyce Vicente, na área corporativa. Você pode perceber que a nossa formação, ela desenvolve pessoas em várias áreas diferentes. Depende da pessoa querer. E tudo tem a ver com a história dela. Por exemplo, a Joyce trabalhava com RH. E ela resolveu trabalhar com carreira. Então, ela montou uma empresa chamada Carreira em Movimento. Então, ela pediu demissão. E hoje ela trabalha por conta própria, na sua própria empresa. Ela tem uma empresa de consultoria e de coaching, tá? Então, essa é a Joyce Vicente. A Ludmila Brum, ela é terapeuta holística. Então, ela trabalha com as constelações familiares, que ela aprendeu na Escola de Heróis, e ela tem uma história, que é uma história de muito aprendizado. Ela morava em Nova York, ela trabalhava num banco, e após o falecimento do filho dela, ela criou uma ONG e desenvolveu um programa chamado Vida. E ela já ajudou centenas de pessoas a superarem o luto da perda de um ente querido. Então, através da metodologia da Escola de Heróis, hoje ela utiliza as constelações familiares e ela aplica isso com pessoas que estão passando por um luto. Então, isso daqui são exemplos de casos de sucesso. O Fábio Verdes, que trabalhava com RH, hoje trabalha ajudando as pessoas a alavancarem suas profissões, sua carreira. O Pablo Tufano, ele trabalhava na Globo, na Globo.com, e ele pediu demissão de lá, ele saiu de lá. E hoje ele vendeu centenas de cursos online sobre relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Ele ajuda inúmeras mulheres nessa área. Então, diante disso tudo que eu estou falando aqui com você, eu quero falar que, além dos 5 primeiros bônus, eu quero dar mais 5 bônus extras para vocês. Então, eu vou falar aqui bem rápido, só para poder você fixar. Depois, dá uma olhada no link, tem tudo isso escrito no link de inscrição. São 5 bônus extras. Primeiro bônus extra, neurociência para terapeutas. É um curso do César Bueno, você vai ter direito a esse bônus. Segundo, como montar uma live, uma palestra de sucesso para superar objeções e parar de perder vendas. Como é que você monta uma live? Eu vou te entregar até os slides, cara. Vou te entregar os slides, passo a passo. 3, planejamento de transição de carreira. Você vai ter lá um planejamento. Se você está querendo fazer uma transição de carreira, você tem um bônus para isso. A própria Joyce Vicente, aluna nossa, ela dá lá uma aula brilhante. Você faz uma ferramenta, é muito legal. Bônus número 4, financeiramente rica. Se a tua questão aí é problema financeiro, cara, toma a tua decisão, vem para a Escola de Heróis, vai para o próximo nível. Você tem um bônus só para isso, para trabalhar o seu planejamento financeiro. Você vai ter lá como captar clientes, você vai ter ali teu dinheiro, e você vai ter ali um bônus que é para você aprender. Como é que você vai gastar esse dinheiro? Como é que você vai aplicar? Você tem que ter um planejamento financeiro. E tem um bônus aí para isso, tá? Número 5, dinheiro é 2. Descubra como falar sobre dinheiro dentro de casa. Às vezes seu marido não te apoia, sua família não te apoia. Você vai fazer um planejamento financeiro e você vai começar a dialogar e mudar essa mentalidade. Chega de inseguranças, bora transformar vidas, vamos mudar essa mentalidade, vamos para a prosperidade. É hora de ir para um próximo nível. Então é o seguinte, a oferta aqui é da seguinte forma, ela é escalonada. É uma oferta para 48 horas, e em 48 horas são 12 parcelas de 149, tá? 12 parcelas de 149. Lembrando, tá? Lembrando que isso vale de segunda para domingo. Segunda para domingo. Então, 48 horas são 12 parcelas de 149. Lembrando que eu fiz essa oferta no sábado. Então, até segunda-feira, 12 parcelas de 149. Escola de Heróis 1, mais 10 bônus. Só que você não vai pagar 149, porque eu escalonei essa oferta. E, além disso, você vai ter direito a um bônus extra. Você tem 11 bônus com esse bônus extra. E esse bônus extra é um curso de hipnose do Romani. Romani, um dos maiores hipnoterapeutas do Brasil. Você tem um bônus extra. Então, são 11
bônus. Você entendeu? Então, se você realmente tiver aí comprometido com o teu sucesso, se você quiser ir para o próximo nível, tem uma oferta agora de 24 horas. Então, essa oferta começa no sábado e vai até domingo. São 24 horas. 24 horas. Detalhe, ela não vai até meia-noite, nem 23h59, não. Ela vai no mesmo horário do pitch que eu dei ontem. Então, no mesmo horário do pitch que eu dei sábado. Então, no mesmo horário ali, tá? Então, é 24 horas. Se você se inscrever nessas 24 horas, os seus próximos passos são... Detalhe, são 500 vagas. Talvez, nesse momento, muitas pessoas que estão aí se inscrevendo podem ter preenchido essas vagas. Então, é importante que você clique, se inscreva, porque a gente vai abrir apenas 500 vagas. Então, em 24 horas, para preencher essas 500 vagas, chega de inseguranças, bora transformar vidas, 12 parcelas de R$ 97. 12 parcelas de R$ 97 ou R$ 997 à vista. 12 parcelas de R$ 97 ou R$ 997 à vista. Como se inscrever? escoladeheróistreinamentos.com.br/inscrições EH1. escoladeheróistreinamentos.com.br/inscrições EH1. Um detalhe, se você tiver alguma dúvida, seja ela qual for, Diogo, eu posso pagar em 2 cartões? Diogo, eu tenho dinheiro para dar à vista, o restante eu quero pagar no cartão. Eu não sei qual é a tua questão. Se a tua questão for financeira, eu quero que você fale com esses números aí do WhatsApp. Você pode tirar uma foto aí e você pode falar com a minha equipe de suporte. Ah, minha questão financeira, não dá para comprar o curso, não sei o que lá. Ou se você tiver outra dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, fale aí com a minha equipe de suporte através desses números aí. Tira uma foto aí da tela. Então, diante disso tudo que eu falei aqui, eu quero demais falar para você que é uma grande oportunidade. Então, clique no link e se inscreva na Escola de Heróis.